Olá, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre pares ordenados e plano cartesiano. Então, primeiro, vamos à definição do que é um plano cartesiano. O plano cartesiano é o conjunto formado por duas retas orientadas. Orientadas por quê? Porque elas têm um númerozinho e seguem a ordem. Por duas retas orientadas, onde esse eixo horizontal, o eixo que fica deitado, é chamado de eixo X ou eixo das abscissas, e o eixo que fica em pé é chamado de eixo Y ou eixo da ordenada. Mas para que isso forme um plano cartesiano, é necessário que essas duas retas elas sejam perpendiculares entre si, formem um ângulo de 90 graus. Então, na interseção dessas duas retas, a gente tem esse ponto aqui que a gente chama de origem do plano cartesiano. Então, mais uma vez, o eixo horizontal é chamado de eixo X ou eixo das abscissas. O eixo vertical é chamado de eixo Y ou eixo da ordenada. Como aqui a gente falou que a origem do plano cartesiano, ele é representado por esse ponto aqui, ó, 0, 0. Então, tudo que está à direita do zero é positivo. Em relação a quem? A X, que é a abscissa. Tudo que está à esquerda do zero é negativo. Em relação a quem? A X, que é a abscissa. Tudo que está acima da origem, no eixo Y, é positivo em relação à ordenada. E tudo que está abaixo é negativo relacionado à ordenada. O plano cartesiano, ele nos remete lá ao estudo na geografia das coordenadas, dos pontos de localização. O nosso GPS, ele trabalha com o plano cartesiano para dar a localização dos pontos no plano e no espaço também, né? Então, para isso, a gente representa os pontos e a gente tem que dar uma ordem para que todo mundo siga a mesma ordem. Então, aos pontos que a gente marca no plano cartesiano, a gente vai chamar de pares ordenados. Ó, os elementos a serem representados no plano cartesiano são denominados pares ordenados e representado por x, y. O primeiro elemento sempre deverá ser do eixo x ou eixo das abscissas, sempre. O segundo elemento sempre deverá ser do eixo y ou eixo das ordenadas. Então, se eu dou um ponto A, eu vou falar que as coordenadas do ponto A é representada pela abscissa 5. Abscissa por quê? Porque pertence ao eixo X. E pela ordenada 3. Ordenada por quê? Porque pertence ao eixo Y. A gente não pode inverter essa posição, porque se essa posição for invertida, a gente vai estar num lugar totalmente diferente dentro do nosso plano cartesiano. Então, quando a gente forma esse plano cartesiano, ele é dividido em 4 pedaços, em 4 setores que são denominados quadrantes. Então, no sentido anti-horário, os quadrantes recebem nomes. Esse aqui vai ser o primeiro quadrante. Esse aqui vai ser o segundo quadrante. Terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. Se eu pego um ponto qualquer no primeiro quadrante, ele vai ser um ponto
positivo para as abscissas e também vai ser positivo para as ordenadas. Nesse setor aqui, todos os elementos de x são positivos, todos os elementos de y são positivos. Se eu pego um ponto do segundo quadrante, ó, no segundo quadrante, o que está acontecendo com o x? O x vai ser negativo e o y continua aqui para cima, então ele vai ser positivo. Um ponto do terceiro quadrante, ó. X é o que no terceiro quadrante? Negativo. E y está aqui para baixo, também vai ser negativo. No quarto quadrante, x, ó, tá para o lado de cá, tá para a direita. Então, x é positivo e o y tá para onde? Para baixo. Se ele tá para baixo, ele vai ser negativo. Então, se eu coloco um ponto assim, ó, 5,2, ele é positivo, positivo. Então, ele vai ser um ponto que vai pertencer ao primeiro quadrante. Se eu coloco um ponto -3, -2. -3, -2 é negativo, negativo. Negativo, negativo é um ponto do terceiro quadrante. Vamos agora aos exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu quero representar todos esses pares ordenados no plano cartesiano. O que eu não posso esquecer? Que o primeiro elemento é o elemento do eixo x, do eixo das abscissas, e que o segundo elemento é um elemento do eixo das ordenadas, do eixo que fica na posição vertical. Também não posso esquecer, se eu tiver que construir meu plano cartesiano, esses dois eixos são perpendiculares. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, eu quero marcar o ponto 1, 2. 1 no eixo x é esse aqui. Que eu quero ligar no ponto 2 do eixo y, que é esse aqui. Eu não posso fazer essa ligação direta. As minhas ligações também são feitas de forma perpendicular. Então, o que eu faço? Eu subo. Quando chega aqui no ponto 2, eu ligo para cá. Então, a interseção disso aqui é o ponto que eu chamei de ponto quê? A. Quem é meu ponto B? -2. -2 no eixo x. -2 no eixo x está aqui. Que eu quero ligar com 3. 3 do eixo y é esse aqui. Então, o que eu faço? O -2 vai subir na direção de quem? Do 3. Na interseção desses dois, a gente tem o ponto que foi chamado de ponto B. Ponto C, 3 no eixo x, tá aqui. Que eu quero ligar com -1 do eixo y, com esse daqui. Então, o que a gente faz? Esse aqui vem para cá, na direção, e esse aqui desce. E aqui a gente tem o ponto que foi chamado de ponto C. Ponto D, -4 no eixo x, tá aqui. Que eu quero ligar com -3 do eixo y, esse aqui. Então, ó. Esse vem nesse sentido, até encontrar o -4, que vai descer na direção dele. Então, esse ponto aqui é o ponto D. Vou fazer uma observação agora. Quando um dos elementos do meu par ordenado for 0, o meu ponto será marcado somente em cima daquele que não é 0. Então, eu vou marcar em cima do 5 de quem? Do y. 5 do y tá aqui, ó. Então, esse aqui é meu ponto E. Esse elemento é 0. Então, eu vou marcar em cima de quem? De 5. Como ele é o primeiro elemento do par ordenado, o primeiro elemento do par ordenado, quem é? X. Então, eu vou marcar em cima de 5 do eixo X. Então, em 5 do eixo X,
a gente tem o ponto que foi chamado de ponto F. Esse elemento é 0. Então, vou marcar em cima do menos 2. Do menos 2 de quem? Do eixo X. Menos 2 é o primeiro elemento corresponde a X. Menos 2 do eixo X é esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto G. Ponto H, menos 2 aqui. Primeiro elemento é 0. O menos 2 é o segundo elemento. Segundo elemento quem é? Y. Então, eu vou marcar em cima de menos 2 do eixo Y. Eu não posso marcar aqui porque aqui é positivo. Vou marcar aqui porque eu quero marcar no negativo. Então, aqui o ponto H. E ponto I, aquele ponto que a gente chamou de 0, 0, que é justamente a origem, a interseção das duas retas. Então, aqui, o ponto que a gente chamou de ponto I. No próximo exemplo, a gente vai fazer de uma maneira diferente. Eu já estou dando os pontos, o ponto A, B, C, D, até o ponto G, e estou pedindo para que vocês façam comigo as coordenadas dele. Coordenadas de A. Sempre o primeiro elemento eu vou olhar onde? Em X. O segundo elemento eu vou olhar em Y. Então, no A, olhando o primeiro elemento em X, 2. O segundo elemento em Y, menos 3. Ponto B, tá aqui. Primeiro eu vou olhar sempre em X. Em X ele é menos 3. E depois eu olho em Y, que vai ser menos 1. Ponto C, ele está em cima do eixo X. Se ele está em cima do eixo X, significa que para Y ele é 0. E para X ele representa o ponto menos 4. Ponto D, ele está em cima do eixo X. Então, significa que para Y ele é 0. E para X, como ele está em cima do ponto 4, 4. Ponto E, sempre olho primeiro para X, 1. E depois para Y, 3. Ponto F, tá aqui, ó. Ele tá em cima do eixo Y. Então, significa que para X ele é 0. E para Y ele é 1. Ponto G. Primeiro eu olho em X, menos 2. Depois eu olho em Y, 2. E aí a gente marcou, determinou, aliás, todas as coordenadas dos pontos que foram dados anteriormente. Até a próxima.